Terminei o vídeo anterior te falando sobre esta forma que o Antigo Testamento se refere a Deus, muitas vezes, como El Shaddai, o Deus que é como a mãe que amamenta. E na raiz da palavra Shaddai é a figura de uma mãe que amamenta, mas é uma referência à sensação que esse bebê tem. E a sensação, quando você vai aos dicionários estudar a palavra Shaddai, é de que ali ele tem tudo o que ele precisa, então ele não precisa ir a outro lugar buscar mais nada. Esse é um conceito dos judeus, porque as outras civilizações tinham muitos deuses. Então, um deus para a agricultura, um deus para a fertilidade, então um deus para fazer chover, um deus para fazer a semente brotar, um deus para isso, um deus para a guerra. E o Yahvé dos hebreus, o El Shaddai, ele tem tudo que você precisa, e nele você não precisa de ir mais a lugar algum. Foi assim que Deus se apresentou a Abraão no momento de fazer uma aliança com ele, ali no capítulo 15, no capítulo 17, ele diz: Abraão, eu sou o El Shaddai, ou seja, em mim você não vai precisar de mais nada. Então isso já está na cultura do Antigo Testamento, e aqui nós vemos isso, podemos ver ao longo desses vídeos com mais profundidade e como que essa experiência amadurece. Ruth, ela foi gratificada pela generosidade de Noemi, e agora Noemi pôde retribuir todo o bem que de sua nora ela recebeu. Ao mesmo tempo, é Noemi que está sendo gratificada, porque era o nome de sua família que estava sendo perpetuado. Nesse momento que Ruth se casa com Boaz e Ruth se casa com Boaz, tem um filho, as duas estão sendo gratificadas. Existe esse retorno para as duas. Ruth tomou Noemi como filha ao assumir seus cuidados. Tocada por esse amor recebido, agora Noemi tenta recompensar, preocupando-se e garantindo-lhe o futuro. Futuro que foi usufruído por ambas. Na amamentação, nós podemos dizer que ocorre o mesmo. Na amamentação, e aqui pode-se pensar também nas outras formas de cuidado da mãe para com o seu bebê. O maternar em si. Enquanto o bebê se delicia e se satisfaz com leite, a mãe está sendo gratificada. Tanto por sentir que trocou de lugar com a sua própria mãe, fazendo o que sua mãe fazia, fazer isso era um antigo anseio dela, mas também se identificando com o bebê e revivendo sua própria experiência de ser cuidada e amamentada. Então veja que isso aqui é tão bonito, porque nós vemos que existem muitos benefícios na maternagem. Ao longo de todo o trabalho vimos os benefícios da maternagem para o bebê. Mas a gente olha, e Klein deixa claro no texto de 37, os benefícios da maternagem para a própria mãe. Que em um sentido ela sente que agora ela trocou de lugar com a mãe, mas no outro sentido ela se identifica com o bebê, ou seja, ela se vê no bebê. Então ela tem uma sensação inconsciente, tudo aqui a gente está falando de inconsciente, né? Mas uma sensação inconsciente de que ela está lá no seio da mãe novamente, ao olhar nos olhos daquele bebê. Porque nós falamos isso aqui no capítulo 4, porque é nesse capítulo 4 em que Ruth, ela recebe toda a recompensa, né? O filho de Ruth foi criado por Noemi como seu próprio filho, e aí os estudiosos vão dizer, né, que ela era ama, mas não podia ser ama de leite por ser idosa. Então se tratava de ter o neto, cuidar do neto como sendo filho. E que nem é neto, na verdade, né? É filho de Boaz com Ruth, que é a esposa do seu falecido, sabe? Mas não, ela recebe ele como seu próprio filho, permitindo assim que ela reeditasse sua própria vivência como mãe. Lá no começo, a experiência dela como mãe era de filhos fracos, uma mãe que gerou filhos frágeis, doentes, gerou filhos que iam morrer, uma mãe infrutífera, uma experiência de maternidade muito ruim ela teve. Agora ela tem a possibilidade de reeditar. Possibilidade de reedição de experiências é algo muito bonito na obra kleiniana.
E isso permitiu que ela compensasse os danos feitos na fantasia aos seus filhos. Porque, isso eu acabei de citar, na fantasia de Noemi, ela fez aquilo com os filhos dela. Ela adoeceu, ela destruiu os filhos. Mas agora ela pode compensar esses danos feitos cuidando do seu filho postiço. O que mais uma vez diminui o sentimento de culpa. E agora algumas considerações finais sobre esse trabalho, algumas conclusões e também reflexões. A história analisada tem em seu alicerce a trama individual de uma mulher que se ressente, perde sua capacidade de gozar a vida e que ao seu redor tudo parece ter ficado cinza após sucessivas experiências frustrantes. Sua experiência interna toma um novo rumo ao ser impelida de maneira insistente a uma relação de amor sacrificial e desinteressada. Ruth se apresenta como figura materna que gratifica e dá sentido às experiências de uma filha dominada pelos seus impulsos agressivos. Somente a partir de então é que Noemi galga rumo ao desenvolvimento da capacidade de sentir-se amada e capacidade de amar. É notório que, por um lado, algo de inato, em termos de tendência ou de proporção, permite que uma pessoa faça tais conquistas. Porém, essa possibilidade só se apresenta a partir de uma relação amorosa, gratificante, profunda e marcante, como é a experiência materna. Mas pode ser também qualquer relação estabelecida ao longo da vida. Entre todas as belezas demonstradas na magistral obra de Melanie Klein, que desbrava as profundezas do psiquismo em busca de elucidações sobre as teias das vivências humanas, há um particular e sublime encanto. A ideia de que uma experiência com um amor genuíno e perseverante pode transcender em profundidade qualquer experiência de frustração, possibilitando a reconfiguração de vivências e transposição de estados psíquicos. Para Melanie Klein, a confiança no amor do objeto permite a mudança do estado psíquico, considerando uma jornada longa, complexa, com idas e vindas, mas ruma à integração do ego. A obra de Melanie Klein, bem como romances, como Aqui Destrinchado, provoca reflexões sobre as relações amorosas de todos os níveis. Relações estabelecidas com consanguíneos, mas também as relações que são escolhidas. Se bem que a qualidade das relações familiares também são escolhas de alguma forma. E quanto às relações psicanalíticas? Não seriam elas também relações amorosas? Sabe-se que um analista não se forma só debruçado sobre livros, mas nas relações com seus pares, em seminários clínicos e teóricos, e antes de tudo, deitado em um divã. Não seria porque essa é a mesma experiência que se necessita trilhar uma jornada a qual levará outros. A história de Noemi tem muito a ensinar sobre relações, cuidado e análises. Eu acredito que essa apresentação possa ter enriquecido você que tem interesse na teoria psicanalítica de Melanie Klein, pode ter tido um vislumbre sobre ela. Você que
já é psicanalista e já conhecia essa teoria, pode ter tido uma visão da possibilidade de aplicação dessa teoria na relação, na vida adulta. Você que é mamãe deve ter se emocionado bastante ao perceber o que se passa aí no interior desse bebê, dos seus filhos mais velhos, o que se passou, e ver o quanto a experiência com você foi importante. Você que atende pode ter percebido também que o nosso trabalho, às vezes, se assemelha com o trabalho da mãe. A gente insiste em estar ali, semanalmente, no mesmo horário, do mesmo jeito, ofertando da mesma forma, a despeito dos ataques, a despeito das dificuldades, dos impasses, das resistências, das identificações projetivas, a gente permanece, a fim de proporcionar a integração da personalidade, o aprofundamento do ego, a saúde, a liberdade de ser quem eles realmente são. Espero que você tenha sido enriquecido de alguma forma com esse trabalho. E se foi, compartilhe com alguém que você acredita que também poderá fruir de tudo isso que está sendo ofertado aqui. Obrigado e até a próxima.